Aperta o cinto que agora o bicho pega, olha só. Esse aqui é a nossa sessão agora de resultados fantásticos e onde habitam, né? Eu tô aqui para mostrar coisas interessantes, resultados diferentes que a gente não costuma estudar na escola, mas que também vão acabar exigindo da gente um bom entendimento, olhar com calma para as coisas. Vamos começar aqui pela circunferência dos 9 pontos. Na verdade, eu vou demonstrar aqui a reta de Euler e a circunferência dos 9 pontos. O que é a circunferência de 9 pontos? Gente, é o seguinte. Se você pegar os 3 pontos médios dos lados de um triângulo, se você pegar os 3 pés das alturas e, agora que é o detalhe que a galera às vezes se enrola, ó. Esses pontos aqui são os pontos médios entre o ortocentro e cada um dos vértices. Então, ó, aqui é o ortocentro, que é o encontro das alturas, e aí você liga daqui até aqui, tá aqui o ponto médio, daqui até aqui, ó, Q é esse ponto médio, R é esse ponto médio. E o que eu vou demonstrar para você? Eu vou demonstrar para você o seguinte. Eu vou demonstrar que esses 9 pontos estão numa única circunferência. E o que mais? Essa circunferência, ela tem o centro dela, olhinha, no ponto médio. Isso aqui é muito lindo. Entre o ortocentro e o circuncentro. O circuncentro é o encontro das mediatrizes do triângulo. O ponto médio entre o ortocentro e o circuncentro é o centro da circunferência dos 9 pontos. E o raio desse camarada, o raio da circunferência é igual ao raio da circunferência circunscrita no triângulo original. É igual a metade do raio da circunferência circunscrita no triângulo original. É igual a metade, R sobre 2. Então, vamos lá para o vídeo e vamos demonstrar esse negócio. Antes da gente chegar de verdade na reta de Euler, a gente precisa desse resultadinho aqui que é muito bacana. O que eu fiz aqui? Eu peguei assim, tracei duas alturas e, portanto, esse H é o ortocentro. E aqui eu tracei as duas mediatrizes, né? Esse cara aqui e esse cara aqui. Ou seja, isso daqui, esse M é o ponto médio, N é o ponto médio de AC e o O é o circuncentro do meu triângulo ABC. E por que tem esses dois triângulozinhos ali? Vamos dar uma olhadinha? Repara só. Primeira noção que eu tenho é a seguinte: se eu chamar esse ângulo aqui de beta, esse ângulozinho aqui de cima vai ser 90 menos beta. Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, se esse ângulo todo medir alfa, aqui a alfa aqui é 90, então esse cara daqui vai medir 90 menos alfa. 90 menos alfa. Finalmente, se você olhar para o outro lado, eu tenho o seguinte: essa reta que liga o MN é a base média. A base média ela é paralela a um dos lados, né? Ou seja, o segmento que liga dois pontos médios dos dois lados do triângulo, ela é paralela a esse lado e vale a metade desse cara. Logo, se aqui é beta, esse ângulo daqui também é beta. Por quê? Porque esse cara é paralelo a esse. E se aqui é alfa, esse ângulo daqui também é alfa. Moral da história é a seguinte: aqui não é 90, porque isso aqui é uma mediatriz, então esse ângulo daqui é 90 menos alfa. Se isso aqui é alfa, aqui é 90 menos alfa. E o que mais? Se esse cara aqui mede beta, esse ângulo daqui vai medir 90 menos beta. E finalmente, esse triângulo daqui, ó, é semelhante a esse triângulo daqui. Por quê? Porque ele tem os mesmos... esses dois triângulos têm os mesmos ângulos internos. Como eles têm os mesmos ângulos internos, eles são semelhantes. E eles são semelhantes de tal maneira que esse lado é a metade desse, né? E esses lados estão opostos aos mesmos ângulos. O que vai acontecer é que esse ângulo vai ter que ser igualzinho a esse ângulo daqui. Então, esse cara é a metade desse, logo essa semelhança ela ocorre na razão 1:2, ou seja, os lados desse triângulo menor são sempre a metade dos seus lados equivalentes, a gente chama de homólogos, em relação a esse triângulo maior. Aí entra uma ideia muito importante que é a seguinte: esse 90 menos alfa, no triângulo pequeno, ele está olhando para esse pedaço aqui. É a distância entre o ortocentro e esse ponto médio, tá? E no triângulo grandão, esse 90 menos alfa está olhando para esse pedaço aqui. Mas a razão não é 1:2, então isso daqui é a metade disso. Ou seja, se eu chamar esse pedaço aqui de x, aqui é 2x, ó.
a distância do ortocentro até um dos vértices é o dobro da distância do circuncentro até o ponto médio do vértice do lado oposto. Esse é um resultadinho de suporte pra gente. Agora vamos dar mais uma olhada aí na reta de Euler. Agora a gente finaliza a reta de Euler simplesmente fazendo o seguinte. Bom, eu tracei aqui uma altura e peguei sobre a altura o ortocentro, tá? Então eu não quis traçar as outras alturas para não ficar poluindo muito a minha figura. Tracei aqui uma mediatriz. Eu até tracei outra mediatriz, mas o importante é que esse cara aqui é o circuncentro. O que eu sei? Bom, como esse cara aqui é 90 graus e esse também, essas retas aqui são paralelas, ó. OM e AH são paralelas. Moral da história, esse ângulo daqui e esse ângulo daqui são alternos internos, então eles são iguais, têm a mesma medida. Assim como esse ângulozinho é igual a esse ângulozinho aqui. E a moral da história, então, só para marcar o terceiro ângulo, é que esse ângulo daqui também vai ser igual a esse. E aí, finalmente, esses dois triângulos têm os mesmos ângulos internos, portanto, eles são semelhantes. Ou seja, o triângulo HAG é semelhante ao triângulo GOM. Ah, professor, você já chamou esse cara aqui de G? Eu tô queimando uma largada ali só. Não, dei um nome G aleatório, assim, um G qualquer. Agora, olha o que acontece. Como esses caras são semelhantes, e você sabe que esse pedaço aqui, ó, OM, é a metade de AH, quer dizer que a razão de semelhança desses dois triângulos também é 1:2. Ou seja, todos os lados desse cara equivalentes aos lados desse estão na razão 1:2, ou seja, todo mundo aqui vai ser o dobro do seu lado equivalente. Professor, tô viajando nesse negócio aí de 1:2, como é que é a parada? É o seguinte, você pode fazer a semelhança do jeito mais classicão. Posso falar assim, ó, o oposto ao ângulo verdinho no pequeno, OM, está para o lado oposto ao ângulo verdinho no grande, que é HA, assim como o lado oposto ao ângulo vermelhinho, GO, está para o lado oposto ao ângulo vermelhinho aqui, que é o HG. E mais um detalhe, que é agora para acabar com tudo, que é o seguinte, o lado oposto ao ângulo azulzinho aqui, ó, o GM, está para, nesse triângulo aqui, o lado oposto a esse ângulo azulzinho, que é o AG. E isso daqui, a gente já sabe que OM sobre AH dá 1/2. Então isso aqui dá 1/2. E o que eu quero que você se atente é primeiro nessa relação, nessa última igualdade aqui, ó. Olha para essa última igualdade. Eu tenho um ponto G que está sobre essa reta. E quem é essa reta? Essa reta é a reta que liga de um vértice até o ponto médio do lado oposto. E caramba, a M é a mediana. E você tem um ponto sobre uma das medianas que divide essa mediana na razão GM sobre GA 1/2. Então, quem é esse ponto? Isso aí. A gente lembra que o baricentro é o ponto interno que divide na razão 1/2. Então, é ele que vai funcionar dessa maneira, né? Razão 1/2 quando você pensa a distância até o ponto médio dividido pela distância até o vértice. Então, G é necessariamente o baricentro. Moral da história, galera, moral da história. Reta de Euler é o quê? É essa reta que ela contém, olha aqui, ela contém o ortocentro, contém o circuncentro e contém quem? O baricentro. Nossa, professor, que parada! E o que mais? O baricentro está aqui numa posição onde GO sobre HG também é 1/2, ou seja, essa distância aqui é a metade dessa distância aqui. Esse pedaço é o dobro desse. Isso aqui é o que a gente chama de reta de Euler. Caraca! Agora a gente realmente começa a demonstrar o círculo de 9 pontos. Vou partir aqui da seguinte ideia. Como é que eu vou demonstrar esse círculo de 9 pontos aí? Todas aquelas propriedades lá. Primeiro, eu vou pegar esse Pzinho, que é o ponto médio entre o ortocentro e o vértice. Vou pegar o circuncentro e esse ponto médio aqui. Vou ligar esse M até esse Pzinho. Quando você liga isso, a primeira coisa que você tem que lembrar é a seguinte.
Esses caras aqui são paralelos, portanto, esse ângulo daqui é igual a esse ângulo daqui. Além do que, esses ângulos são iguais porque são opostos pelo vértice e, consequentemente, o terceiro ângulo de cada um desses triângulos, os terceiros ângulos, né? Esse terceiro ângulo aqui vai ter que ser, consequentemente, igual a esse cara. E para acabar com tudo, eu te contei que esse pedaço daqui é a metade desse pedaço todo. Ou seja, esse negocinho é igual a esse. Esse segmento OM é igual ao segmento HP. Moral da história, esses dois triângulozinhos aqui, ó, esse triângulo daqui e esse aqui são congruentes. Isso vai me dizer muita coisa boa. Primeiro, vamos lá. O triângulo HO'P, eu chamei esse ponto aqui de O', assim como quem não quer nada. HO'P é congruente ao triângulo O'M. O'M. O que isso me diz? Bem, a gente já sabia que esse cara era igual a esse, né? Isso me diz que PO' é igual a O'M, PO' é igual a O'M, né? Porque são os lados opostos a esse ângulo laranja, nos dois triângulos distintos. Isso me diz que HO' é igual a O'O. Isso me diz que HO' é igual a O'O. Caraca, professor, que parada! Mas o que isso tem a ver com esses 9 pontos? Só tô vendo pouco ponto aí. Bem, primeiramente, né? Então, eu descobri que esse pedaço é igual a esse e que esse pedaço aqui é igual a esse aqui, tá bom? Bom, o que a gente pode fazer então? A gente pode notar a seguinte coisa. Esse triângulo PDM é um triângulo retângulo. E todo triângulo retângulo, ele mora numa semicircunferência. Se você olhar para o triângulo retângulo e tomar a circunferência circunscrita, essa hipotenusa é o diâmetro do meu triângulo. Então, se eu olhar para a circunferência circunscrita, eu não preciso desenhar maravilhosamente agora não. Se eu olhar para esse cara aí, ele já é o círculo de 9 pontos, mas vamos digerindo uma coisa de cada vez. Primeira coisa que eu sei o seguinte, eu sei que MP é o diâmetro dessa circunferência, tá certo? MP, MP é o diâmetro dessa circunferência. Diâmetro da circunferência. Eu sei o que mais? Eu sei que O' é o centro. Por quê? Porque O' é o ponto médio do diâmetro. Então O' é o centro dessa circunferência circunscrita ao triângulo DMP. Beleza? E o que mais? Já que a gente consegue descobrir o raio desse cara, a gente consegue descobrir isso de uma maneira relativamente simples. Quer ver só? Na circunferência grandona, o raio da circunferência circunscrita ao ABC, falei circunferência grandona, mas a circunferência circunscrita ao ABC vai ser esse cara aqui, ó. Se eu ligar do O até o A. Então, se eu ligar esse camarada aqui, ó, isso daqui é o raio da circunferência circunscrita, beleza? Então, quando eu olhar para o triângulo AHO, esse P é o ponto médio desse lado e O' é o ponto médio desse lado. Se eu olhar para o triângulo AHO, eu tenho que PO' é a base média, olha só, PO' é a base média. Caraca, professor, que negócio doido! Do triângulo AHO. Vou apagar aqui assim, ó. De AHO. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que PO' implica em PO' é igual a R sobre 2. Mas o que é PO'? Pessoal, O' não é o centro da circunferência circunscrita ao DMP? Sim. E ele não é tal que PO' então vai ser o raio da circunferência? É isso aí. Então, essa circunferência que eu mostrei para você, ela tem o raio igual a metade do raio do círculo circunscrito. O pulo do gato aqui é você entender que esse raciocínio que eu fiz para esses 3 pontos aqui, esse ponto médio, esse pé da altura e esse ponto médio, ele também pode ser feito para outros 3 pontos relativos, os mesmos 3 pontos, na verdade, relativo a outros lados. Ou seja, eu posso pegar esse ponto médio aqui, o pé da altura, né, que vai estar mais ou menos aqui assim, o pé da altura aqui, e o ponto médio entre o H e o B,
E se eu fizer o mesmo raciocínio para esses três caras, eu vou concluir as mesmas coisas. Ou seja, a circunferência circunscrita a esse triângulo novo, ele vai ter que ter o centro no mesmo olhinha, que é o único ponto, que é o ponto médio entre O e H, só existe esse cara, e o raio igual a metade desse raio circunscrito. Ou seja, do raio da circunferência circunscrita ao ABC. Ou seja, a circunferência circunscrita a esse triângulo aqui vai ter que ser a mesma circunferência que eu acabei de criar aqui, porque ele tem o mesmo centro e o mesmo raio. Assim como, se você fizer o raciocínio para esse pé da altura, esse ponto médio e o ponto médio entre o H e C. Se você fizer esse mesmo raciocínio, esses outros três pontos, eles vão ter que estar sendo circunscritos pela mesma circunferência, que tem o mesmo centro e o mesmo raio. Por isso, existe uma única circunferência que passa nesses 9 pontos. E é assim que a gente demonstra que existe o círculo dos 9 pontos.